Devocional, Gênesis capítulo 28. Um pouco mais sobre casas. O capítulo 28 de Gênesis começa a relatar a peregrinação de Jacó em direção à terra da promessa. Isaque, o seu pai, o despede com uma bênção. Que ele dê a você e a seus descendentes a bênção de Abraão, para que você tome posse da terra na qual vive como estrangeiro, a terra dada por Deus a Abraão. Gênesis 28, 4. Jacó também precisava se casar, e Isaque o despede com algumas instruções. Havia um caminho a ser seguido, uma rota. E nessa trilha, Jacó deveria tomar decisões referentes a várias casas. Cada casa exposta nesse capítulo implica um lugar e uma postura diante dele da parte de Jacó. Vejamos. Primeira casa, a casa de Isaque. A casa de Isaque é a casa do pai de Jacó. É a casa que ele precisa deixar. Isaque diz, vá a Padã-Arã. Em outras palavras, é hora de sair daqui. Não deve ter sido muito fácil para Jacó. Seu pai estava velho e cego. Existem alguns lugares que a gente precisa abrir mão se quiser avançar. A casa do pai é o lugar que você precisa sair. É o lugar que você precisa deixar para conquistar o que Deus tem para você. Não é fácil sair da casa do pai, mas é necessário se quisermos progredir. A casa do pai pode ser confortável, mas também pode se tornar paralisadora. A saída da casa do pai é quando deixamos de beber leite para comermos alimentos sólidos. É aquele momento na vida cristã que se começa a caminhar por si mesmo. Deus também deu esse chamado a Abraão, avô de Jacó. Sai da tua terra, da tua parentela. Meu irmão, qual a casa que você precisa deixar para alcançar novos caminhos em Deus? Qual o lugar que você precisa renunciar para experimentar um muito mais de Deus? Qual a situação que te deixa confortável e paralisado? É hora de deixar a casa do pai. A casa do pai é o lugar que você precisa sair. Mas no caminho de Jacó também tem outra casa. E a segunda casa é a casa da mulher cananeia. Essa é a casa que você precisa fugir. Gênesis 28, 1. Então Isaque chamou Jacó, deu-lhe sua bênção e lhe ordenou, não se case com mulher cananeia. Isaque estava dando uma importante orientação a Jacó. Afinal, no seu caminho apareceriam mulheres cananeias. Ele poderia ser tentado a construir sua casa com elas. Mas os cananeus eram idólatras, estavam fora do propósito de Deus. Isaque está dizendo para Jacó, fuja dessa casa. A casa da mulher cananeia é aquele lugar que você deve fugir. São os atalhos do caminho. São as propostas que te afastam da bênção. Ficar na casa do pai, você corre o risco de não avançar, de permanecer no mesmo lugar. Mas na casa da mulher cananeia existe algo pior do que não avançar. Você corre o risco de regredir. Meu irmão, durante a sua caminhada, fuja das casas cananeias. Fuja desses lugares que te afastam dos propósitos de Deus. Mas no caminho de Jacó também havia uma terceira casa. E a terceira casa é a casa de Betuel. Betuel era avô de Jacó. Em Gênesis 28, 2, Isaque disse a Jacó, vá a Padã-Arã, a casa de Betuel, seu avô materno, e case-se com uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe. A casa de Betuel é a casa que se firma alianças. É a casa que você precisa ir. É o lugar das respostas e das consolidações. É o lugar que você precisa trilhar para encontrar a bênção. Jacó deveria arrumar esposa na casa de Betuel. Casaria-se com uma mulher pertencente à sua própria linhagem. A casa de Betuel é um lugar de avanços dentro do propósito de Deus. É o lugar de estabelecer marcos. Meu irmão, na nossa caminhada cristã, o modo como caminhamos e as posturas que tomamos ao longo da jornada são importantes para determinar se conquistaremos a terra. Isaque disse para Jacó, vá à casa de Betuel. Jacó foi. Gênesis 28, 5. Então Isaque despediu Jacó, e este foi a Padã-Arã, a Labão, filho de Betuel, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e Esaú. Jacó obedeceu. A casa de Betuel é o lugar da obediência. Se você quiser tomar posse das terras que Deus tem para você, certamente você precisará entrar no lugar da obediência. Quando Jacó caminhava em direção à casa da obediência, ele se deparou com uma casa muito especial. A obediência sempre nos levará para lá.
E a quarta casa desse capítulo é a casa de Deus. Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Parou para pernoitar. Teve um sonho. Viu uma escada apoiada na terra com anjos de Deus subindo e descendo. O Senhor ao seu lado confirmava-lhe a promessa. Gênesis 28, 13 e 14. Ao lado dele estava o Senhor que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e aos seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Quando Jacó acordou do sono, disse: Temível é este lugar. Não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. E Jacó deu o nome de Betel àquele lugar. Betel significa casa de Deus. É o lugar da revelação. É o lugar que você sonha com as coisas do céu. É o lugar em que as promessas são confirmadas. É o lugar para você tomar posse. É o lugar em que terra e céu se unem. É o lugar do propósito. A casa de Deus é o lugar que você deve possuir, lugar que você deve conquistar. É o lugar da revelação e da presença abundante de Deus. No Novo Testamento, como o próprio Deus vem habitar em nós, somos chamados templo. Nós juntos somos casa de Deus, edifício do Senhor. A casa não é um lugar físico simplesmente. A casa de Deus é a igreja do Senhor, somos nós. 1 Timóteo 3,15. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Hebreus 3,6. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e esta casa somos nós. Enfim, meu irmão, no capítulo 28 de Gênesis, aprendemos muito sobre casas. A casa do pai, o lugar que você deve sair. A casa das mulheres cananeias, o lugar que você deve fugir. A casa de Betuel, o lugar da obediência que você deve ir. A casa de Deus, Betel, o lugar da presença abundante de Deus que você deve possuir. Esse é o caminho da bênção, a trilha da vitória. Que Deus te abençoe. Pastora Érica, Timor-Leste.